Vamos falar de futebol, Bora. porque hoje foi dia de algumas zebras, tá? Na Copa do Mundo, tivemos aí nossa primeira zebra, que foi o empate do Cabo Verde com a Espanha, tá? Caraca. Toda poderosa Espanha, uma das duas favoritas ao título do Campeonato Mundial, ao lado da França, empatou com a estreante Cabo Verde, que tá aí na sua primeira Copa do Mundo e já de cara no primeiro jogo conquistou um ponto, né? A Espanha aí composta por Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, enfim, entre outros jogadores, Rodri, né? Entre outros jogadores do futebol mundial que jogam em grandes equipes do futebol Sim. mundial, Barcelona, Real Madrid. A Espanha nesse ano, né? Tem até uma curiosidade, a Espanha não tem nenhum jogador do Real Madrid em sua formação, né? Mas tem Manchester City, Atlético Bilbao, Barcelona, enfim, estrelada não conseguiu passar pelo Cabo Verde. E agora eu faço questionamento até para os nossos ouvintes, porque eu fiz esse questionamento para mim mesmo. Sim. A gente, depois do jogo do Brasil contra o Marrocos, a gente ficou naquele clima. Agora, assim, né? Muita gente ficou com aquele clima de agora o Brasil não ganha mais. O Brasil não vai ser campeão, porque empatou com o Marrocos. Detalhe: o Marrocos, na Copa passada, foi semifinalista. Sim. Semifinalista da Copa do Mundo, derrubando, inclusive, a Espanha nas oitavas e derrubando Portugal nas quartas, né? E o Brasil empatou com o Marrocos. O povo tem memória fraca, né, Vitor? Mas, eu te pergunto, e a Espanha agora que empatou com o Cabo Verde na estreia? A seleção de Marrocos é bem superior ao Cabo Verde, tá? Que fique claro. Assim, não tô querendo passar a mão na cabeça da seleção. Acho que a seleção jogou mal, de fato. Acho que tem muitos pontos que precisam ser corrigidos. Inclusive, ficou muito claro a reação do técnico Carlo Ancelotti, que sempre é muito calmo, muito tranquilo, muito cordial, né? Muito educado. Ficou muito clara a reação dele pós-jogo. Ele não tava assim, ele tava com a cara fechada, ele tava bravo, ele tava dando respostas curtas, né? Inclusive na coletiva ele chegou a se irritar com alguns questionamentos. Então, assim, viu-se claramente que ele não gostou do que viu, assim como os 200 milhões de brasileiros que estavam assistindo esse jogo entre Brasil e Marrocos. Mas às vezes eu acho que a gente valoriza mais o outro, né? As outras seleções do que a nossa seleção. Desculpa, mas se for colocar na balança, os resultados, o empate entre Brasil e Marrocos é muito mais natural do que o empate entre Espanha e Cabo Verde, Sim. certo? Então assim, mas, né, agora pelo lado bom da história, a gente fica muito feliz porque o Cabo Verde é um país irmão do Brasil. Fala português, eles estavam torcendo pelos brasileiros no jogo contra o Marrocos, os brasileiros estavam torcendo por eles hoje no jogo da Espanha. Inclusive, pós-jogo, para você ver a repercussão desse empate e a repercussão, o brasileiro, eu vou te dizer, é um povo inigualável. É. Depois do jogo, uma determinada emissora, né, que tá transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo, Ah. ela divulgou o arroba do goleiro do Cabo Verde, que se chama Vozinha, certo? Divulgou o arroba dele. Ele saiu de 50 mil seguidores pra quanto, Thiago? 2 milhões e 700 mil. Caraca. Detalhe, viu? Isso, o jogo foi agora, 4 horas da tarde. Tá? Ninguém sabe como é que tá Aliás, agora, né? do 1 hora da tarde. 2.800? 2.800, tá? Esse detalhe, esse nome Vozinha vem de um apelido, porque quando ele era criança, ele foi criado pelos avós, porque o pai trabalhava no serviço militar, a mãe trabalhava muito e não tinha tempo de ficar com ele, e aí ele foi criado pelos avós integralmente. Sim. E aí ele jogava na rua com os garotos mais velhos do que ele apanhava muito, né? Nossa. Isso não, né? Apanhava durante o jogo, jogando bola, apanhava Sim. muito, muitas vezes não conseguia revidar. Aí ele saía emburrado pra casa e aí os garotos mais velhos zombavam dele dizendo, vai correr pra avó, né? E aí quando ele depois, posteriormente, virou profissional, o primeiro clube dele foi um clube da Angola. E lá, o nome dele é Josimar. E lá,
havia um outro Josimar. E aí, para não ficar Josimar e Josimar II, ele reativou esse apelido Vozinha e acabou pegando. E tá aí, o Vozinha hoje pegou tudo contra isso, pegou até o pensamento do técnico De La Fuente, que é o técnico da Espanha, e hoje foi o grande destaque da Copa do Mundo, né? Esse empate aí do Cabo Verde. Arrasou. Arrasou. E, enfim. Mas, se temos também surpresas boas, temos surpresas negativas. Caiu o primeiro técnico na Copa do Mundo. Gente, já? Já. Após a primeira rodada, o técnico Lamouche, da Tunísia, foi demitido. Né? A Tunísia estreou com uma goleada, sofreu uma goleada por 5-1 para a Suécia. E o técnico Sabri Lamouche foi demitido, mas ele não foi o primeiro da história a ser demitido durante a Copa do Mundo, tá? Na verdade, ele foi o quarto na história. Os outros 3 aconteceram na Copa de 1998, disputaram na França, tá? Inclusive com um brasileiro na lista. Eita. Além do técnico Lamouche, né, em 98 foram demitidos o Carlos Alberto Parreira. Detalhe, Carlos Alberto Parreira, 4 anos antes, tinha sido campeão com a seleção brasileira. Sim. Só que em 98 ele estava comandando a Arábia Saudita. E aí, os 2 primeiros jogos, a Arábia Saudita não foi bem, né? Empatou o primeiro jogo, foi goleado pela França no segundo. E no terceiro jogo, a cabeça dele já tinha rolado. E aí ele, inclusive, quem comandou foi o interino. Ainda na Copa de 98, o técnico da Coreia do Sul, o Cha Bun-kun, também foi demitido. E ainda na Copa de 98, o técnico da Tunísia também, né? Sim. O Henri Kasperzak, né? Que é um polonês, também foi demitido durante a Copa de 98. Então o Lamouche entra para essa lista aí de 4 técnicos agora que foram demitidos durante a Copa do Mundo, né? Agora, saindo da Tunísia, vamos falar da seleção brasileira, porque a seleção tá aí adotando uma certa cautela em relação ao Neymar. Tá? Essa semana vão fazer novos exames para saber se o Neymar vai poder ficar à disposição para o jogo contra o Haiti ou não. Mara, a perspectiva nesse exato momento, né, internamente, é de que o Neymar não esteja apto a enfrentar o Haiti na sexta-feira, 9h30 da noite. Por quê? Porque além da recuperação da lesão na panturrilha, que tem avançado, né, na recuperação, ele também tem que preparar a parte física. Ou seja, provavelmente ele não estará apto a enfrentar o Haiti, embora o que a gente sabe que internamente o Neymar tá doido para voltar o quanto antes. Mas a seleção tá tratando com uma certa cautela. O Ancelotti e a sua comissão técnica disseram que não tem pressa para definir, eles querem o Neymar 100%. Eles não querem o Neymar 80% só para jogar logo e depois correr o risco de sofrer uma nova lesão. Eles querem o Neymar 100%. Inclusive, há uma corrente que defende que o Neymar só volte no mata-mata. Que ele nem jogue nem contra o Haiti, nem contra a Escócia e volte só no mata-mata para as fases decisivas. Sim. O que seria um reforço para a seleção brasileira. Mas a CBF está monitorando diariamente o Neymar, vendo a evolução dele e nos próximos dias deve divulgar aí um novo comunicado em relação à situação do Neymar, se ele vai de fato poder voltar a jogar contra o Haiti ou contra a Escócia, ou se ele só vai voltar para a fase mata-mata, tá? Ele que sofreu lesão, amanhã faz um mês da lesão dele, sofreu uma lesão no dia 17 de maio. E só pra gente finalizar rapidamente, porque a gente, né, muita coisa para falar, só pra gente finalizar rapidamente, porque hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro e tem Criciúma e Ceará, 9h da noite no Heriberto Rios, em Santa Catarina, tá? Jogo da 13ª rodada da Série B. Será que vem de vitória em casa contra o Avaí? O Criciúma também vem de vitória em casa contra o Londrina. E 4 pontos separam os 2 times, tá? Só pra gente rapidamente aqui dar essa informação de que o Ceará deve ir na provável escalação, ó. Com a seguinte escalação: Richard no gol, Rafael Ramos, lateral direito, Júlio César, Éder e Luizão, os 3 zagueiros, com Fernando na lateral esquerda. No meio de campo, Richardson, João Gabriel e Matheus Araújo. No ataque, Melk e Gabriel Amaral. Já o time do Criciúma deve ir com Ayrton no gol, William Lepo na lateral direita, César Martins, Rodrigo e Marcelo Hermes
completam a defesa. Jean Irmer, ex-Ceará, inclusive. Eduardo e Gui Lobo no meio de campo. No ataque, Otero, ex-Fortaleza. Felipe Matheus e Vagninho. Esse é o provável time do Criciúma. E com essa a gente vai ter que dar... É hora de dar tchau, tá? Mais informações passadas. Eita, o Vitinho que fim de semana aproveitou todos os jogos, não foi, Vitor? Não só o do Brasil, mas eu tenho certeza que todos os jogos de domingo, começando da madrugada até a noite, ele assistiu. Eu tava assistindo Suécia e Tunísia 11 horas da noite. Meu Deus. E animado. Obrigada, Vitinho, pelas informações. Te encontro amanhã novamente aqui no Tô de Olho. Com certeza, minha amiga. Até amanhã, com muito mais informação, muito mais Copa do Mundo, brasileiro. Enfim, o que tiver de futebol a gente tá trazendo aqui. Eba. Tchau, tchau, meu Tchau, amigo. tchau.